Bem-vindo ao debate. Em maio de 1967, nas profundezas da floresta canadense perto de Falcon Lake, um geólogo amador chamado Stefan Michalak ele estava prospectando quartzo. E aí ele se deparou com algo que mudaria a vida dele e criaria um dos maiores enigmas da ufologia. Ele não viu só luzes no céu. Ele descreveu um objeto físico que pousou, que o feriu e deixou para trás evidências. Evidências que foram investigadas por médicos, cientistas e pela polícia. E é exatamente essa convergência de provas que nos traz a nossa questão central, né? O incidente de Falcon Lake, com seu testemunho crível, lesões físicas documentadas, radiação no local e até fragmentos de metal anômalo. Ele representa o conjunto de evidências mais robusto que a gente tem de um encontro com tecnologia não humana. Ou será que, por mais extraordinários que os detalhes pareçam, eles podem ser montados para formar um quadro diferente? Talvez o de um acidente com um protótipo militar secreto, uma criação assim inteiramente terrestre da Guerra Fria. Radiológica e material desafia qualquer explicação convencional de forma abrangente, apontando para um fenômeno genuinamente extraordinário. E eu vou sustentar que, embora os fatos sejam intrigantes, a hipótese de uma aeronave experimental não pode ser descartada. Cada peça de evidência, quando a gente analisa sob a ótica da tecnologia secreta da época, tem sim uma explicação terrestre plausível. A ausência de provas definitivas exige ceticismo e não um salto para conclusões de outro mundo. Olha, a força incomparável do caso de Falcon Lake está na forma como as diferentes linhas de evidência se apoiam, sabe? Elas se validam mutuamente. Não é uma história isolada, é um quebra-cabeça com várias peças que se encaixam perfeitamente. Primeiro, a gente tem a testemunha e evidência médica. O Stefan Michalak era um homem pragmático, um mecânico industrial apaixonado por geologia, não um caçador de OVNIs. A credibilidade dele foi atestada por todo mundo que o investigou. E as lesões dele, elas não foram subjetivas. Estamos falando de queimaduras de primeiro e segundo grau num padrão de grade perfeito no abdômen. E o mais fascinante é que o padrão correspondia exatamente ao esboço que ele fez do objeto antes mesmo de procurar um médico. Depois vieram sintomas sistêmicos, náusea, dores de cabeça, perda de 10 quilos e, o mais revelador, uma queda brusca no nível de linfócitos no sangue, um marcador clássico de envenenamento por radiação. Noel confirmou a sanidade dele e a natureza inexplicável das lesões. Em segundo lugar, a evidência física no local, coletada pela Real Polícia Montada do Canadá e pela Força Aérea. Eles encontraram um círculo de 4,5 metros de vegetação morta e, de forma crucial, detectaram radiação no solo, especificamente rádio 226, um isótopo que não deveria estar ali. E, por fim, a evidência material. Um ano depois, o Michalak voltou ao local e encontrou fragmentos de metal derretidos nas fissuras de uma rocha. A análise revelou que era prata quase pura com traços de urânio. Prata não existe naquela formação geológica e a radioatividade dela é uma anomalia completa. Juntas, essas peças formam um caso que resiste a qualquer tentativa de explicação simplista. A minha abordagem é diferente. Eu não nego os fatos que você apresentou. Eu questiono a conclusão. A ausência de uma explicação fácil não significa que a única alternativa seja extraterrestre. Uma hipótese terrestre, embora complexa, pode sim acomodar todas essas peças. O ano é 1967, o auge absoluto da Guerra Fria. Os Estados Unidos e a União Soviética estavam despejando recursos assim ilimitados em projetos aeroespaciais secretos, os chamados Black Projects. Um veículo de reconhecimento experimental, talvez um drone com propulsão nuclear ou algum sistema exótico, poderia facilmente explicar a forma incomum, a ausência de ruído convencional e, claro, a radiação. O que o Michalak percebeu como um ataque, aquele jato de gás quente, poderia ter sido uma purga de emergência de um sistema de propulsão danificado, uma reação automática à proximidade dele. E, embora o Michalak seja uma testemunha crível, ele estava sozinho, assustado e sob um estresse inimaginável.
A interpretação dele de vozes podia ser o som de maquinário complexo. A memória humana é maleável, né? Especialmente depois de um trauma. A conclusão oficial do governo canadense, depois de uma investigação exaustiva, foi a mais correta e intelectualmente honesta: não resolvido. Isso reconhece que algo anômalo aconteceu, mas se recusa a preencher as lacunas com especulação. Não resolvido não é sinônimo de extraterrestre. A hipótese de um protótipo secreto se encaixa perfeitamente nessa designação. Entendo sua linha de raciocínio, mas ela deixa uma ponta solta fundamental, começando pelas queimaduras. As primeiras teorias céticas, como a de que ele teria se queimado numa churrasqueira portátil, são francamente absurdas e foram descartadas pelos próprios investigadores. Nenhuma queimadura convencional explicaria aquele padrão geométrico preciso, com pontos e linhas, que se imprimiu na pele dele. É um padrão que corresponde à grade de ventilação que ele desenhou na lateral do objeto. Como uma explosão ou um jato de exaustão aleatório criaria uma marca tão ordenada? Mas quem disse que o jato de exaustão seria aleatório? Esse é o ponto. Se estamos falando de uma tecnologia experimental, o bocal de exaustão poderia ter exatamente esse formato de grade. Pensa num chuveiro. A água sai num padrão definido pela forma dos furos. Um motor com múltiplos micropropulsores ou um sistema de ventilação de emergência poderia facilmente expelir gases superaquecidos através de uma grelha, criando exatamente o padrão que o Michalak descreveu e que foi impresso no corpo dele. Isso explicaria tanto o padrão térmico quanto a contaminação química e radioativa. Tudo ao mesmo tempo. Essa é uma ginástica teórica interessante, mas que não se sustenta diante da análise médica. O relatório dermatológico da Clínica Mayo não falou só de queimaduras térmicas. Ele mencionou a dificuldade em explicar a combinação de efeitos térmicos e químicos. E mais importante, a sua teoria do bocal de exaustão não explica os sintomas internos. A queda drástica e documentada de linfócitos é um sinal de que o corpo inteiro foi exposto a uma dose significativa de radiação ionizante. Não foi uma queimadura superficial, foi um evento que afetou o sistema hematológico dele. Como um breve jato de exaustão causaria um envenenamento por radiação tão sistêmico? Desculpa, mas essa explicação não me convence. E o motivo é o seguinte: a gente está assumindo que conhece a natureza dos materiais expelidos por esse suposto protótipo. Se um veículo experimental movido a energia nuclear sofre uma falha, ele não vai expelir só ar quente, ele pode expelir uma mistura de produtos químicos tóxicos, combustível nuclear particulado e subprodutos radioativos. Uma exposição aguda, mesmo que breve, a um coquetel tão potente de materiais desconhecidos poderia muito bem causar tanto as queimaduras químicas complexas quanto os sintomas sistêmicos que imitam envenenamento por radiação clássico. A gente não precisa de uma nave alienígena, a gente precisa só de um motor terrestre experimental que deu terrivelmente errado. Então vamos para a evidência que não depende de interpretação médica. A radioatividade no solo e, principalmente, a prata anômala. A equipe de investigação oficial detectou o rádio 226 no epicentro do círculo de pouso, e os fragmentos que o Michalak encontrou depois eram prata quase pura com traços de urânio. Geologicamente, isso é impossível naquela região. Como sua hipótese de protótipo explica a presença de um metal não nativo, quase puro, derretido em rochas e impregnado com elementos radioativos? Isso soa como componentes de uma tecnologia muito, muito além do que a gente conhecia. A palavra-chave na sua frase é do que a gente conhecia. A distância entre a tecnologia civil e a militar secreta é um abismo. Um reator nuclear compacto e experimental para fins aeroespaciais poderia ter usado prata líquida como refrigerante por sua altíssima condutividade térmica. Uma falha catastrófica poderia ter vazado tanto o refrigerante à prata quanto o combustível urânio ou seus derivados, como o rádio 226. Mas o ponto mais fraco do seu argumento é o tempo. Você convenientemente ignora que esses fragmentos de prata só foram encontrados um ano depois, em 1968. Como a gente pode ter certeza absoluta de que eles estão ligados ao evento de 67?
A conexão temporal é, no mínimo, frágil. O local não estava isolado, né? A conexão não é frágil, ela é direta. Ele encontrou os fragmentos exatamente no mesmo local onde a investigação oficial de 1967 detectou os níveis mais altos de radiação. A probabilidade de dois eventos anômalos e radioativos distintos, um envolvendo radiação no solo e outro envolvendo prata radiativa, ocorrerem exatamente no mesmo ponto remoto da floresta com anos de diferença é astronomicamente baixa. A explicação mais simples é que são parte do mesmo evento. Além disso, a ideia de usar prata como refrigerante num protótipo de 67, embora teoricamente possível, parece implausível. A engenharia necessária para conter e bombear prata líquida seria imensamente complexa e pesada, algo que vai contra os objetivos de um veículo aéreo. Implausível pelos padrões comerciais, talvez, mas em projetos militares secretos da Guerra Fria, custo e complexidade eram secundários em relação ao desempenho. A gente sabe que pesquisas com metais líquidos como o sódio para refrigeração de reatores já existiam. A prata seria um passo lógico, embora ambicioso, para um design mais compacto e de maior performance. Você vê complexidade e conclui alienígena. Eu vejo complexidade e concluo projeto militar de ponta. E a questão do tempo ainda me incomoda. 1 ano é muito tempo. Não podemos descartar a possibilidade de que o material tenha sido deixado lá depois, ou mesmo que seja de uma fonte completamente diferente que contaminou o local. A ligação, embora sugestiva, não é a prova de falhas. Não me convenci com essa linha de raciocínio porque ela ignora o aspecto mais intrigante de todos, o comportamento do objeto. Ele não se comportou como uma máquina quebrada ou um drone descontrolado. Ele exibiu um comportamento que sugere controle, quase inteligência. Ele desceu, pousou de forma controlada, sem barulho de motor a combustão. Ele mudou de cor, de um vermelho brilhante para um aço inoxidável, sugerindo um processo ativo de resfriamento. Emitiu sons que a testemunha, por mais estressada que estivesse, interpretou como vozes. E o mais importante, ele reagiu ao toque. Quando o Michalak tocou a superfície, ele girou e expeliu um gás como um ato defensivo. E a partida dele não foi uma queda ou uma explosão, foi uma ascensão silenciosa e em altíssima velocidade. Isso descreve um veículo operacional, não um acidente. É um argumento convincente, mas você já considerou que a intencionalidade é uma projeção humana sobre o evento? Cada ação que você descreve como inteligente tem uma explicação mecânica plausível. Um drone avançado danificado poderia ter sistemas automáticos de resposta. A mudança de cor, um resultado físico natural do resfriamento do casco após o pouso. As vozes, ruídos mecânicos de giroscópios, bombas de refrigeração ou atuadores, sons estranhos para um leigo. A reação ao toque, um sensor de proximidade ou de contato poderia facilmente acionar um protocolo de defesa ou a tal purga de emergência do sistema que eu mencionei. A ascensão controlada, um sistema de propulsão secundária ou de emergência. Você está construindo uma narrativa de intencionalidade a partir de ações que podem ser puramente programadas e automáticas. Mas essa sua explicação mecanicista se choca com outros detalhes do testemunho. O Michalak descreveu a superfície do objeto como perfeitamente lisa, sem emendas ou rebites. Ele a tocou com a luva que derreteu, mas não sentiu nenhuma vibração, o que contradiz a ideia de que as vozes eram ruídos de maquinário interno pesado. Uma máquina complexa o suficiente para realizar todas essas ações automáticas certamente produziria vibrações perceptíveis. E o silêncio da operação dele, tanto no pouso quanto na decolagem, é um desafio fundamental para qualquer tecnologia de propulsão terrestre conhecida, mesmo as experimentais daquela época. De novo, você está aplicando os padrões de 1967 ao que poderia ser uma tecnologia de 1987 ou até posterior, operando em segredo. Uma fuselagem moldada numa peça única para furtividade, com sistemas de amortecimento de vibração internos e talvez um sistema de propulsão magneto-hidrodinâmico ou de campo, que seria inerentemente silencioso.
cada detalhe que você apresenta como prova de uma origem exótica, eu vejo como um possível indicativo de um salto tecnológico militar tão avançado que parecia exótico para um observador externo. O ônus da prova para uma alegação extraterrestre é imenso, e com uma testemunha só e evidências que, embora anômalas, têm explicações terrestres alternativas, esse ônus simplesmente não foi cumprido. No fim, a sua hipótese de um protótipo secreto para explicar todos os fatos requer a existência de uma tecnologia terrestre em 1967 que era silenciosa, capaz de voo vertical, possivelmente movida a um reator nuclear compacto refrigerado a prata, com sistemas defensivos automáticos e uma fuselagem sem emendas. Essa explicação em si é uma proposição tão extraordinária quanto a que eu defendo. A força do caso de Falcon Lake está na coerência interna. As queimaduras com padrão de grade, os sintomas de radiação, o rádio 266 no solo e a prata radioativa não são pontos isolados. Eles contam uma única e consistente história. É a totalidade das provas e não uma peça isolada que aponta para algo além do nosso entendimento comum. Eu concluo que este caso é o exemplo perfeito de por que a designação não resolvido é a única posição intelectualmente defensável. As evidências são anômalas, eu concordo. Elas são convincentes, mas elas não são conclusivas. Para cada peça do quebra-cabeça que você apresenta, existe uma contra-hipótese terrestre que, embora exótica, permanece no campo do possível. Aceitar uma origem extraterrestre com base neste único evento, por mais forte que seja, exige um salto de fé que a evidência simplesmente não suporta. O mistério permanece e talvez seu maior valor seja exatamente este: servir como um lembrete contundente do quão vasto pode ser o abismo entre a tecnologia que conhecemos publicamente e aquela que opera nas sombras, constantemente redefinindo o que a gente considera terrestre. Nisso podemos concordar. O legado de Falcon Lake não é talvez provar uma visita de outro mundo, mas sim mapear com uma precisão desconcertante o limite do nosso conhecimento, o ponto exato onde a física documentada e a experiência humana encontram um fenômeno físico que até hoje a gente não consegue explicar completamente. Exatamente. O caso nos força a confrontar os limites, seja da nossa tecnologia ou da nossa compreensão do universo. A análise detalhada dos seus elementos continua a gerar mais perguntas do que respostas, convidando a uma exploração contínua do que ele pode nos dizer sobre o desconhecido, seja ele de origem próxima ou distante.